a Maria de Fátima Soares, que é enfermeira do Programa Municipal de Imunizações da Prefeitura de São Paulo. Ela já falou, pode me chamar de Fátima, tá tudo certo. Eu vou chamar de Fátima aqui, que é a nossa convidada hoje aqui com a gente, sintonizada, conectada aqui. Você que está participando com a sua audiência. Dia Nacional de Imunização, todo dia a gente mostrou o vídeo aqui, né? O Dia Nacional da Imunização, que é exatamente vacinas contra gripe, sarampo e febre amarela em mais de 400 locais da capital, de 8 a 12 de junho, hoje 12 de junho, tem aí a data dessa campanha feita aí pela Prefeitura de São Paulo, e que é muito importante, a gente tem dito aqui, né? Infelizmente as pessoas, através de fake news e pessoas que, por exemplo, quando eram crianças tomaram a vacina, não aconteceu nada, mas a pessoa fica falando que não é legal a vacina. E isso acaba atingindo, por mais que as pessoas são esclarecidas, sabem da importância da vacina, isso acaba atingindo pessoas. E há um descompasso agora na relação às vacinas, as pessoas não estão se cuidando, se protegendo. E aí começam a aparecer doenças que eram erradicadas no Brasil, estão retornando. E eu acredito que a Fátima vai falar para a gente sobre isso. Tem uma preocupação, um alarme, né? Um sinal de alerta aceso, que é uma preocupação sobre a volta de doenças que até então estavam mortinhas, silenciadas, sem ações. Fátima, prazer estar aqui no estúdio, aqui na Guardiã da Notícia. Quero que você fale um pouquinho. É exatamente por aí também a campanha é para tentar alertar e a importância de se proteger, porque as doenças podem retornar, não é aquela coisa, parou de ter sarampo, nunca mais vai voltar. Se você não se proteger, ela pode voltar. É isso? Bom dia para você. Bom dia, Fred. É um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Então, dia 9 de junho, então, Dia Nacional da Imunização, né? Então, é uma data alusiva e comemorativa em respeito às vacinas, né, e a vacinação, que é a forma mais eficaz, né, de controle e prevenção de doenças prevenidas por vacinação, tá? E aí esse dia, né, para a gente poder reconhecer, né, e alertar a população, né, para a proteção contra essas doenças, que existem várias vacinas disponíveis, né, em todas as unidades básicas de saúde, para que ela possa, então, se proteger e proteger também todos os outros que ela convive. Então, não é só uma proteção individual, né, uma proteção coletiva, né, uma imunidade de grupo que a gente busca, né? Então, essa questão da gente pensar no outro também é muito importante, né? Porque a saúde do outro impacta na nossa, e a nossa também vai impactar no outro, né? E como você falou, a questão da vacinação das crianças, né? Sim. Que às vezes os pais eles ficam em dúvida, né? Tem algum tipo de insegurança que a gente fala que são hesitantes, né? Que tem um atraso, né, em aceitar ou aderir à vacinação, né? Isso é a hesitação vacinal. Então, a gente está vivendo esse momento pela primeira vez, né? Em que os pais foram vacinados, mas tem dúvida de vacinar os próprios filhos. Então, eles se beneficiaram da vacinação, mas, né, por conta de desinformação, fake news e a falta de percepção de risco, Fred. Por quê? A vacina, ela sofre com o próprio sucesso, porque ela faz desaparecer a doença. Então, a pessoa não vendo, né, ali no seu círculo social, né, as complicações, né, tendo algum familiar, né, que teve um agravamento e até um óbito, né, por conta daquela doença, ela acaba não tendo essa percepção e achando que não tem a doença. Então, é muito importante dias como esse para a gente chamar atenção, né, para a gente tirar dúvida e para a gente levar a vacinação em locais, né, de grande circulação, né, para facilitar esse acesso. O que vocês têm mais ouvido assim de dúvida das pessoas que vocês não ouviam antes? Quais as dúvidas assim que aparecem para vocês, que vocês falam, nossa, mas é verdade que a pessoa tem dúvidas sobre isso? Porque é aquilo que você falou,
Enquanto estava todo mundo tomando sem nenhuma informação desencontrada, sem fake news, sem informações inventadas, inclusive até por gente que se beneficiou da vacina, né? E que agora fala mal e percebe-se que é um grande erro, já porque a gente não tem mais contato, por exemplo, não tinha mais sarampo, agora está voltando. Por que está voltando? Porque as pessoas não estão tomando vacina. Uma coisa meio que lógica, mas fica tão, né, entra tão no intelecto das pessoas, na mente das pessoas, que o simples raciocinar atrapalha, né? Então parece que realmente, não tomar, tá tudo certo, eu não vou pegar e estou livre disso. Então, eu queria que você falasse, o que aparece que vem aparecendo nos últimos tempos que traz esse impacto de as pessoas deixarem de tomar as vacinas e acarretando os seus filhos, né? Que você devia ser um protetor, você está deixando aí a margem, deixando arriscado a pegar uma doença. A gente vive em tempos, né, de infodemia, que a gente fala, né? Então, a proliferação, né, de informações. E no meio, né, de todo esse caldo aí, vem informações verdadeiras e informações falsas, né, Fred? E também, com a pandemia de Covid-19, né, a gente teve um debate, né, em relação a essa questão de vacinação, também aliado a questões biológicas, né, questões políticas. Então, isso acaba impactando, influenciando, principalmente, né, pais jovens, né, que então são essas crianças, né, que acabam ficando muitas vezes desprotegidas, né. Esse pai, ele não, então é multifatorial. Então, esse pai, ele não vê a doença, né, não tem essa percepção de risco, tem muitas informações, né? Muitas vezes ele não consulta, né? Não leva em consideração as fontes oficiais, né? E a gente tem muitas pessoas, né, que trabalham, inclusive, com esse tipo de informação falsa, né? Então, tudo isso influencia nessa situação. Também a gente tem questão, por exemplo, né, falta de tempo, né? Às vezes pode acontecer, né? Aonde estão essas crianças? Sim. Com quem que elas ficam, né? Os pais estão em casa, né? Durante a semana, por exemplo, né? A gente tem a vacinação aos sábados acontecendo nas AMAs, né? Mas não são tão acessadas, Sim. né? Então, essa questão também precisa ser considerada, né? Será que ele consegue sair do trabalho para levar o filho numa consulta, não só de vacinação, né? Mas numa consulta com o pediatra, com o médico, uma consulta de puericultura, né? Até mesmo o adulto, né? Como é que está sendo o tempo destinado para ele ter esse autocuidado, para ele procurar o serviço de saúde e procurar antes, né, que ele adoeça. Né? O que a gente vê é uma procura quando a pessoa já está doente. Né? Então, essa questão da prevenção, promoção, né, e autocuidado é uma coisa que a gente precisa enfatizar, trabalhar bastante, principalmente com as escolas, né, para a gente poder cultivar essa cultura de prevenção e de vacinação. Até porque também, né, Fátima, existe as vacinas das doses, né? Então, já dei uma dose, já está protegido, não preciso ficar dando a segunda ou a terceira. E isso atrapalha também, né? Porque você acaba não estando totalmente protegido. E às vezes tem esse lado que fala, já tomei uma, não precisa ir de novo. Aí a criança às vezes faz manha, percebe também, né? A gente sabe como envolve. Quem tem filho sabe como funciona aí. Mas esse lado também é importante, porque você tem que fazer todo o ciclo, né? Você não pode deixar de fazer o ciclo para você estar realmente imune e protegido da doença. Isso mesmo, né? Então, assim, a gente gostaria que todas as vacinas fossem em dose única, né? Mas não é assim que funciona. Então, para cada agente imunizante, existe um tipo de vacina, um tipo de composição, um tipo de produto, né? E um número de doses, né? Para poder você obter a proteção plena, a maior proteção esperada para aquele imunobiológico, né? Então,
é necessário cumprir todo o esquema de vacinação, né? Se for 3, 2, né? E os reforços também, né? A cada 10 anos, por exemplo, com a vacina contra difteria e tétano, né? Que a gente tem. Sim. Então, é muito importante cumprir. Então, assim, vacinação, gente, a gente precisa seguir o esquema recomendado, né? Se não fosse necessário, não tinha, né? Com certeza. E, Fátima, a gente está vendo que o foco da campanha é a vacina contra a gripe, até por causa da temperatura. Essa é uma época que as doenças respiratórias vêm bonito, né? Vem daquele jeito. Sarampo e febre amarela. Eu queria que você falasse exatamente sobre esse cuidado que a campanha, pelo menos, mostrada para a gente, anunciando essas. Não que você vá lá no posto e não possa tomar uma outra vacina que você precise, mas eu queria que você falasse um pouquinho por que esse foco nessas 3 doenças, na gripe, que é muito comum essa época do ano, essa é mais fácil de se entender, sarampo e febre amarela, para as pessoas também compreenderem. Sim, então, nos postos extramuros, né, que são esses que a gente está fazendo desde o dia 8 até hoje, né, em vários pontos estratégicos da cidade, museu, shopping, CPTM, metrôs, então a gente está oferecendo essas 3 vacinas, tá? Mas na unidade básica de saúde, né, a população vai poder completar e atualizar todo o seu esquema vacinal com todas as vacinas disponíveis e recomendadas para cada indivíduo, tá? Em relação à gripe, né? Então, assim, é muito importante a vacinação contra a influenza, né? A influenza, ela tem o potencial de causar complicações graves, né? E até óbitos, principalmente em grupos mais vulneráveis, né? Que são as crianças, né? E idosos e pessoas com comorbidades, né? Então, com alguma doença crônica. Então, esses indivíduos, eles estão mais propensos a terem complicações, né? Uma vez imunizados, né? Essa taxa de hospitalização e agravamento, ela cai muito, né? Então, é uma proteção, principalmente contra complicações e para essas pessoas. Então, a vacina, foi disponibilizada no município de São Paulo a partir do dia 28 de março, né, para grupos prioritários. Sim. E alguns outros. E agora está liberada para todo mundo. Ela está liberada para todos. Tá. Então, é um dever, né, da pessoa também pensar, né, na sua família, né, no seu idoso, na sua criança, né, dos seus colegas de trabalho. Né? É importante isso, né, a gente ter essa consciência, né, de convivência, né, para a gente poder ter um ambiente mais saudável, né? Então, não, eu não quero tomar, não preciso, né? Eu não tenho comorbidade, né? Eu não sou idoso, tá? Mas eu tenho outras pessoas do meu lado, né? Que se eu me contaminar, eu posso passar para elas, né? Sim. Então, essa consciência de coletiva é muito importante. E os vírus respiratórios, né, nessa época, a gente fala que eles fazem a festa, né? Porque é frio, né? As pessoas ficam mais fechadas, ambientes pouco arejados, né? Pessoas aglomeradas, transporte público, né? Então, ar-condicionado em ambiente fechado também, né? Isso, então a gente precisa também considerar as outras medidas não farmacológicas que a gente fala, né, que é a etiqueta respiratória, a lavagem de mãos, utilização de álcool em gel, né? Então, esse momento é um momento crucial para a pessoa se vacinar contra a influenza. Existe algumas, né, colocações em relação à vacina da gripe. Eu vou tomar vacina da gripe, eu vou ficar gripado, é gripe forte. Eu queria que você falasse um pouquinho ou desmistificar algumas coisas que falam em relação à vacina. Eu vou tomar vacina, eu vou ficar gripado. Eu não quero ficar gripado, então eu não tomo vacina porque eu não quero pegar gripe. Sim, óbvio que você já ouviu isso algumas vezes. Eu queria que você falasse, o que as pessoas têm essa percepção que toma vacina e fica gripado? Então, Fred, né? Então, assim, o que acontece, né? A vacina, ela tem uma parte, né, do vírus ou da bactéria daquela doença, tá? Então, assim, uma vez que a pessoa recebe, né, esse imunobiológico, ela está recebendo, né, uma molécula, uma parte, né, daquele antígeno, né?
daquele micro-organismo. Então, ela pode vir a ter sintomas e sinais parecidos com a doença. Tá. Isso é esperado, tá? Então, assim, efeitos adversos, eles são esperados, né? Tem alguns efeitos que são comuns, né? E isso pode acontecer com a influenza e com qualquer outra vacina, né? E por isso a vigilância sempre está, né, em alerta para poder observar esses casos, né? Monitorar, né, e intervir quando é necessário. Que é tá? um exemplo, a gente deixar um exemplo prático aqui para quem está nos acompanhando e assistiu aqui no programa também, do caso da vacina da dengue, que houve essa preocupação. Vamos paralisar um pouquinho, vamos ver o que está acontecendo, para depois ver se é relacionado à vacina ou não é. Por isso essa preocupação e precaução em relação à vacina. Isso mesmo, Fred. E aí, falando da vacina da gripe, Sim. né? Então, assim, isso é um mito, né? Que ficou... E passou, né? Que as pessoas falam, né? E passou, né? E então tem essa questão, a pessoa não está sentindo nada. Ela vai tomar uma vacina, pode ser que ela tenha um pouco, né, de mal-estar, né? Um pouco de febre, né? Dor no corpo. E aí ela fala... Não tinha nada. E fui tomar. Quem mandou eu tomar a vacina? Agora eu fiquei assim, né? Tô com gripe, né? E não é isso, né? Então, a gente precisa sempre pensar no efeito esperado da vacina. Sim. Eu tomo a vacina, pode ser que aconteça, né, algum efeito, né? Que vai me causar um certo incômodo, mas isso passa rápido, né? Mas o benefício que eu vou ter, né? Quando eu tiver a produção de anticorpos, é muito maior do que aquele mal-estar que me causou quando eu tomei a vacina. E, Fátima, a gente está indo para o final, mas sarampo está voltando, Fátima. E queria falar um pouquinho sobre o sarampo aí. Então, o sarampo, né, é uma preocupação, né, muito grande, né, para a gente, porque tem muitos casos em vários países, várias partes do mundo, então milhares de casos, né? E em volta do Brasil, né? Então, o que acontece hoje? A gente tem um fluxo, né? De movimentação de pessoas, né? Fluxo internacional, interestadual, enfim, né? O vírus, ele viaja muito rápido. E o sarampo, ele tem uma característica que ele é uma das doenças mais transmissíveis, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, Covid, né? Uma pessoa, né? Ela pode transmitir, a gente fala, né? Esse risco de contaminação, de infecção para duas. Covid, uma para duas. O sarampo pode chegar de 16 até 18 pessoas contaminadas por um indivíduo que esteja transmitindo. Caramba. Né? Então, ele é altamente contagioso, transmissível, né? Então, a gente faz esse trabalho contínuo de intensificação, né, para vacinação contra o sarampo, né? Então, todo mundo precisa estar vacinado contra o sarampo. Então, a partir de 6 meses até 29 anos de idade são 2 doses e de 30 a 59 anos, dose única, tá? E, Fátima, aproveitando, porque muita gente vai, eu não tô sem minha carteirinha, não sei, sempre coloca um obstáculo para não querer ir, mas tô sem minha carteirinha, como eu faço? Eu quero tomar vacina. Há possibilidade, tem como fazer, até para esse lado, né, entre aspas, burocrático, que é mostrar a caderneta de vacinação, às vezes a pessoa perdeu, não cuidou, e aí sempre coloca isso como um empecilho para poder ir tomar vacina. Não tem problema nenhum, Fred, é só ir até a Unidade Básica de Saúde, né? Não tem, a gente vai fazer um cartão novo, né? E a gente vai aplicar as vacinas necessárias para a faixa etária, né? Ou para a condição da pessoa, sem problema nenhum. Só levar um documento de identificação e também a gente vai poder verificar nos registros de vacinação, né? Nos sistemas que a gente tem, se ela tem alguma dose, né? No seu histórico aí de vacinação. E da febre amarela, tem um motivo, o porquê dessa campanha também focando a febre amarela, Fátima? Sim, né? Então a gente também intensifica vacinação contra a febre amarela, né? Que é uma doença, né? Que tem também uma gravidade alta, né?
Principalmente, né, praticamente, nos casos em que a pessoa não é vacinada, né? Então, tem desfechos muito graves, né, para febre amarela. Então, é uma vacina que a pessoa não pode deixar de tomar, né? E principalmente se ela fosse deslocar para alguma área que esteja com a circulação do vírus, tá? Em humanos. América do Sul, principalmente, né? É muito importante isso, né? Estar sempre em dia aí com a vacinação, né? Que para o adulto é dose única, né? Para a criança, ela inicia com uma dose aos 9 meses, aos 4 anos, ela toma um reforço. Fátima, eu quero primeiro agradecer, mas antes de agradecer, eu quero que você converse com os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando, quem está ou assistindo, ouvindo sobre essa campanha. Hoje é o último dia dessa campanha, mas só da campanha. O restante, se você não puder hoje, em virtude do trabalho, isso que até a Fátima citou, tem uma vida atribulada, poxa, hoje não dá, hoje é dia dos namorados, já combina. Sempre coloca, sempre tem um fato para para que ele não ir se vacinar. Mas é muito importante a vacinação e por isso a Guardiã da Notícia e aqui o Cidadania da Cidade faz também, participa aí para divulgação, para que as pessoas vão vacinar, se protejam e protejam os seus, né? É exatamente por aí, como a Fátima disse. Quero que você deixe o recado, o que está funcionando até que horas, aonde pode se vacinar. Tem também postos volantes aí em algumas regiões aqui de São Paulo, mas o que você puder trazer de informação para quem está nos ouvindo poder se cuidar e cuidar dos seus. Gente, é muito importante a gente utilizar essa ferramenta maravilhosa que a gente tem, que é a vacina, né? Nós temos mais de 20 vacinas disponíveis, né? Em mais de 482 UBSs da cidade de São Paulo. Então, é só você se dirigir à UBS mais próxima, da onde você esteja, né? Tá passeando na casa de alguém ou tá saindo do trabalho na hora do almoço. Então, aproveite para você atualizar a sua situação vacinal, né? Então, a prevenção é a melhor medida para que a gente se proteja a nossa família, né, e aumente aí a segurança e um ambiente mais saudável para todos, né? Hoje a gente ainda está com a vacinação acontecendo em todos esses pontos estratégicos. Entra no nosso site, no portal do Programa Municipal de Imunizações, é só digitar "de olho na carteirinha", que você já vai ser direcionado para o nosso site, você vai encontrar todas as informações sobre a vacinação na cidade de São Paulo. Nós conversamos aqui, recebemos aqui no estúdio Cidade da Cidade, a Maria de Fátima Soares, que é enfermeira do Programa Municipal de Imunizações aqui da Prefeitura de São Paulo. Fátima, muito obrigado por estar aqui com a gente e dar explicações, é sempre importante, quanto mais informação, sempre melhor, né? E o jornalismo tem essa prestação de serviço também de alertar e informar as pessoas sobre essa preocupação que eu sei que está tendo o setor da saúde com a volta de doenças que estavam erradicadas e que infelizmente estão voltando por falta de informação, por informações erradas, né? Por maldade de pessoas que querem propagar algo que ela se beneficiou e está querendo que as pessoas não se beneficiem e aquilo que você também alertou, não beneficie as famílias, né, as pessoas ao seu redor. Muito obrigado, boa sexta-feira, bom final de semana e a gente está aqui com os microfones abertos, sempre à disposição para mais informações. Obrigada, Fred, obrigada a todos. Agradecendo aqui a Fátima participando aqui com a gente vai para um rápido intervalo, porque já tem o tabuleiro da política, eu só estou vendo no fundo, lá o pessoal já está conversando. A gente vai para o intervalo e já voltamos aqui no Cidade da Cidade para você.